A fase 5 da Marvel, intitulada a Saga Multiverso ou a Saga Multiversal, já começou. E assim, não começou tão bem assim, teve alguns deslizes no seu primeiro filme, mas parece promissora. E vamos conferir tudo isso, né, desde do seu primeiro filme aí, até o vilão que é apresentado, porque ele ainda vai ser muito explorado nessa saga, que vai levar aí ao quinto filme dos Vingadores, intitulado aí de A Dinastia Kang. Isso mesmo, vamos conferir tudo isso, né, no vídeo de hoje com a fase 5 da Marvel, que só tem até o momento um filme lançado. Então vamos ver aí o que tem no futuro do UCM, o Universo Cinematográfico Marvel. Bom, e antes de começarmos de fato, cabe aquele likezão que você já vai deixar aí pra gente, o sininho ativo para ficar por dentro de todas as novidades e também a inscrição, que é muito importante você fazer parte do nosso multiverso, porque realmente na fase 5 vamos entrar de vez no multiverso, intitulada de Saga do Multiverso, claro, ou Saga Multiversal se você preferir. Então assim, vai ser insanidade as coisas que podem ser apresentadas, né, durante aí esses filmes, apresentando outros, né, heróis aí, vilões de vários universos da Marvel. Pois então, essa que é a fase 5 seria aí talvez a menor fase da Marvel, com menos títulos, eu quero dizer, né? Esses títulos vão ser pontuais e introduzir coisas pontuais para expandir este universo como um todo, né, indo para outros lugares, onde eles já até confirmaram aí, né, para fase 6 algumas coisas bem legais que a gente vai ver no vídeo futuro. Por isso que é importante aí o sininho ativo, beleza? E vamos começar então com o primeiro filme, o Homem-Aranha. Obrigado, Homem-Aranha! Quer dizer, o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Esse que seria o filme que expandiria aí o universo, praticamente, né, no reino quântico, explorando mais sobre esse tema. E ao meu ver, assim, vamos lá, né, o Quantumania tinha tudo para ser aí um filme muito grandioso, pecou em alguns aspectos, né, principalmente nas atuações. Meus amigos, que negócio assim, bizonhento. A filha do Scott, a Kate Lang, minha nossa, que insuportável. Não, assim, eu não consegui. Os momentos em que ela aparece são os piores, na minha opinião, os piores. E assim, não é o único defeito, né, porque assim, a atuação dela fica muito a desejar. Ela parece estar dando risada a todo momento, aquele sorrisinho tipo, sabe? Toda hora assim, com essa cara de tonta, sabe? Eu não sei não sei ali o que ela queria com isso. Mas ficou horrível, na minha opinião, claramente, né? Porque tinham momentos de tensão e ela com essa cara de tonta aí. Mas enfim, o problema, né, das atuações aí são aqueles diálogos bobos e, claro, mais voltado para o público muito infantil. Os diálogos assim, horríveis, né? Tem uma parte lá que é tipo, eu sou mal, né? Eu sempre fui mal, o que eu faço agora? Daí ela olha pra ele e fala assim, para de ser mal e vive a sua vida sem sendo mal. Que isso, gente? Que coisa horrorosa é essa? Quantumania pecou demais nesse aspecto. E também mal aproveitou vários personagens, como a própria Vespa, que é assim, não tem nenhuma função praticamente aqui no filme, não tem nada mesmo, ela some em um momento, só aparece lá na frente e por um negócio nada a ver que o Scott já estava resolvendo. Então assim, umas coisas nada a ver. O filme realmente é um filme assim, abaixo da média mesmo, na minha opinião não ficou nem na média, ele é um pouco abaixo da média, eu prefiro até o 2 do que esse aqui. Mas ainda assim tem a coisa boa, que seria o vilão. E calma, não é assim tão boa também para salvar esse filme aqui, né? Ele é apresentado, né, como Kang ou Conquistador mesmo, mas uma das variantes e talvez a mais perigosa, detentor aí de vários feitos, como ele mesmo diz, né, matar vários Vingadores de vários tempos e épocas e mundos diferentes, sendo o conquistador de vários desses mundos aí, né? E por ele ser tão perigoso, outras variantes dele se juntaram, né, entre elas ali, para meio que exilar ele no mundo quântico, no reino quântico. E então vemos tudo isso, né, ele sendo muito perigoso. E é aí que entra a parte interessante da coisa, né?
onde a atuação de Jonathan Majors, né, no papel de Kang, é sim bem, sei lá, fiel aos quadrinhos, pode-se assim dizer, com muitas expressões. Ele é bem agitado, né, bem pra fora, explosivo, mas ao mesmo tempo, né, o roteiro não deixa ele brilhar basicamente, deixando ele bem, sei lá, nerfado, bem fraco, para não dizer ridicularizado, porque ele mesmo fala que ele é o Kang, o conquistador, o dominador de mundos, né, expurgou aí várias raças e coisas do tipo, e vemos ele aqui meio chulé. Ficou estranho, ficou esquisito, e eles poderiam sim explorar muito mais tanto o Homem-Formiga quanto a Vespa, que senão o nome dela nem precisava aparecer no título do filme, né? Porque ela ficou realmente de escanteio. E também o próprio Kang, que poderia sim dar muito mais trabalho, né? Ali para ser derrotado. Uma das coisas que os filmes da Marvel têm pecado demais. Antes, sei lá, você enfrentava o vilão 2, 3 vezes no filme, agora eles enfrentam uma só, e é meia boca, tipo 10 minutos ali de batalha e já derrotaram o cara. Porque é o primeiro filme para introduzir a próxima fase da Marvel. Teria que ter mais impacto, mas eu não sei se eles estão vindo aí, né, nessa questão aí da fase 4, que foi bem fraca, bem morna mesmo. E acabaram entregando esse filme que pra mim não passa, né, bem da média ali. Mas enfim, fica aqui, né, a recomendação do filme para você entender aí o primeiro passo, né, da saga multiversal, mas espera sair aí no Disney Plus. Não compensa, na minha opinião, ir ao cinema não, viu? This place. It isn't what you think. E agora vamos para a esperança realmente da fase 5 aí. Guardiões da Galáxia Volume 3. O último filme da equipe e o último filme de James Gunn na Marvel, porque ele foi agora para DC. E ele vai fazer um universo compartilhado lá também. Se você não sabe o que está acontecendo, vou deixar um vídeo aqui para vocês no card, que a gente fala sobre isso, beleza? Eu falo sobre tudo que James Gunn vai fazer na DC lá, beleza? E assim, Guardiões da Galáxia Volume 3 tem que entregar algumas coisas para fechar essa trilogia, porque não haverá um quarto filme da equipe, porque, né, basicamente o diretor está saindo e também os atores em si não querem fazer mais filmes, né, sobre Guardiões da Galáxia sem o diretor James Gunn, e ele tá indo para DC, então é o último filme da franquia, da trilogia, né, da franquia de Guardiões da Galáxia. Eles provavelmente vão aparecer aí em um Vingador ou outro, talvez, mas não vai ser mais o foco eles, né? Então eles já estão meio que se aposentando aí da Marvel. E com isso eles têm que encerrar algumas histórias e também, né, apresentar personagens que vão sim ser utilizados no futuro, como o próprio Adam Warlock, que foi já mencionado aí, né, no Guardiões da Galáxia, e que vai aparecer, né, confirmadíssimo aí no trailer de Guardiões da Galáxia Volume 3. Então ele já vai aparecer. Vamos ver como ele vai ser introduzido. Fora que provavelmente eles vão ter que colocar em algum momento aí o Nova da Tropa Nova, né, que seria um super-herói ali um pouco meio policial do espaço, algo nessa pegada aí. Então em algum momento tem que ter isso também, né, pelo menos uma menção a ele. E basicamente a trama vai, né, envolver todas essas coisas, mas a principal delas é que Peter Quill vai ter que reunir novamente, né, o bando de desajustados dele para novamente, né, entrar em uma batalha fazendo uma missão para salvar agora um dos seus. Rocket Raccoon provavelmente vai estar em perigo. E também trazendo à tona, né, tudo que envolve o passado do personagem, como foi feito ali os seus experimentos, como ele se transformou nessa coisa que ele é basicamente hoje, todos os traumas, e vai envolver tudo isso. Fora também, né, tem que dar um jeito aí, né, no Peter, na relação do Peter com a própria Gamora, né, dessa outra realidade, porque a Gamora que a gente conhece foi de base, né, basicamente. Então, assim, vai ter que resolver todas essas coisas neste filme. Então, provavelmente vai ser mais de 2 horas aí. Já segura as pontas aí, porque, né, vai passar um tempinho no cinema. Ele só odeia as coisas como elas são. E assim, fazendo parte da Marvel na Sony, Homem-Aranha, através do Aranhaverso Parte 1,
vai ser mencionado agora no vídeo, né? Porque ele é sim da Marvel, mas ele é do universo da Sony. Se vocês não entendem, né, essa questão aí, vou deixar aqui no card para vocês mais um vídeo explicando essa treta. E assim, eu coloquei ele aqui não para explicar outros filmes que vêm aí da Marvel, né, da Sony, mas porque ele se trata de um filme que explora sim essa questão aí do multiverso, mas nesse caso Aranhaverso. Então esse filme é sim uma sequência muito esperada, porque o primeiro Aranhaverso é insano e esse aqui já está com indícios de que vai ser melhor do que o primeiro. E também, né, trazendo uma novidade que seria um vilão novo pro Homem-Aranha, né, que a gente não vê muito aí nas histórias, né, em mídias audiovisuais. A gente só viu ele nos quadrinhos, que seria o vilão Mancha. E claro, explorar mais esse lado aí, né, do Spider-Man Miles Morales, que muita gente aí não conhece, né. É uma boa pedida, vai ser insano, principalmente por conta da animação e da história. Então vamos ficar no aguardo, eu estou muito ansioso para assistir Homem-Aranha no Aranhaverso. Promete pra mim, Miles? Eu prometo. E indo agora lá pro final do ano, lá em novembro, temos o lançamento de The Marvels, isso mesmo, o filme que vai unir as Marvels basicamente, né, a Monica Rambeau, a Capitã Marvel e também a Miss Marvel, e uma conexão entre os poderes que elas têm ali, né. Então basicamente é assim, elas têm poderes que estão meio que unidos de alguma forma. Não sabemos que forma. E isso elas acabam descobrindo após trocarem de lugar. E aí vem a grande questão, né? Elas vão trocar só de lugar ou elas vão trocar de poderes também? E aí vem aquele outro questionamento, né? A Capitã Marvel geralmente está no meio do espaço ou em um outro planeta e ela acaba trocando, né, com a Miss Marvel. E aí? Para onde que foi a Miss Marvel que estava aqui na Terra? Foi para outro planeta? Provavelmente, né? Então vai ter toda essa treta aí envolvendo o poder das três, né? Que meio que não se conhecem oficialmente e não sabem o que está acontecendo. Mas parece bem interessante essa premissa aí, né? E uma questão aqui que eu já tenho que deixar claro, né? A personagem Capitã Marvel, ela é carrancuda mesmo. Ela tem essa cara fechada, ela tem esse aspecto aí. A atriz que está interpretando ela não é dessa forma. E muita gente está com raiva da atriz por parecer arrogante e nessa pegada aí. O que não é o caso, porque é a personagem que é arrogante. Ou seja, se você está meio bravo achando que ela é arrogante, é porque ela está interpretando o papel muito bem. Ela é uma boa atriz, né? Então calma lá, acalmem os ânimos, né? Muita gente aí reclamou do primeiro filme, então se acalma. Ok, então nossos poderes estão conectados. Eu posso manipular a energia da luz e você Tá bom, pode... eu posso mostrar. Não! De novo, não! E agora indo para as coisas que não tem uma data, mas que estão confirmadas para 2023. Quando? Não sabemos ainda. Mas a primeira série, né, da fase 5 seria aí Invasão Secreta, que tem várias coisas interessantes para o futuro do CM aí, né? Onde vai trazer aí Nick Fury e Talos investigando aí uma invasão secreta dos Skrulls, que acabaram, né, meio que participando ali da sociedade por conta de seus poderes. E muitas coisas podem envolver esses poderes, porque eles podem meio que tomar a forma, né, de uma outra pessoa ali. Seja ela uma pessoa comum ou até mesmo presidentes, super-heróis, inclusive aí o chefão da SHIELD, né, o próprio Nick Fury. Então eles podem realmente estar no comando aí do mundo, né? Então tem todos esses aspectos que realmente podem sim significar tretas aí no futuro, né? Muitas tretas que, ao meu ver, podem sim levar aí ao sexto filme do Vingadores, que seria ali as Guerras Secretas, né? Que envolve algumas paradas que vão ser apresentadas aqui nessa série. Então é uma série bem importante aí para essa parte mais na Terra do que está acontecendo aí no CM. Temos que ser bem cuidadosos agora.
E ainda nada foi dito oficialmente, né, da segunda temporada da série Loki. Mas pela que a gente viu na primeira temporada e vemos aí, né, o filme do Homem-Formiga, vamos ter aí, né, uma participação um pouco maior de Kang, ou uma das suas variantes, onde Loki acaba indo parar em um universo paralelo, onde Kang é mais ativo, né, aparentemente. E isso pode ter algumas tretas que podem envolver sim o multiverso, porque foi na série Loki que meio que deu ruim, né? A parada estourou de vez e as linhas temporais viraram uma bagunça. Então provavelmente ali seria, né, uma das vezes que uma das variantes do Kang iria aparecer novamente aí, né, dentro do UCM. Coisa que eu acho que ele vai aparecer em outras produções também. I've been home for free time. Então, lembra do spin-off que eu falei lá no vídeo anterior de Gavião Arqueiro? Então, Echo é esse spin-off, né? Onde temos a vilã, ou, né, no caso ali a personagem, que ela não é bem uma vilã, né? Ela tem ali algumas questões, mas enfim. A personagem Maya Lopes, que seria a Echo, que tem habilidades de artes marciais, mas também é capaz de replicar os movimentos de qualquer pessoa. O que pode envolver várias coisas interessantes, né? Algo como o próprio Kakashi, né? O ninja que copia. Então, assim, uma treta muito louca aí que pode envolver essa personagem. Não sabemos ao certo se vai se passar, não sabemos ao certo não, né? Sabemos que vai se passar após Gavião Arqueiro, mas teria ali alguns momentos de flashback para explicar um pouco mais sobre a origem, o passado ali da personagem, mas ainda assim ela está em busca, né, do Rei do Crime para se vingar ou alguma coisa do tipo, né, do que aconteceu com ela, né, envolvendo ali a sua mãe, coisa do tipo. Inclusive, o próprio Rei do Crime também já foi confirmado aqui nessa série. Então é o mesmo ator da série Demolidor que apareceu lá, né, nos Defensores e coisa do tipo, né? E ele vai voltar para interpretar aqui Wilson Fisk, né, o Rei do Crime. Então parece interessante, mas eu não sei para que lado que vai essa série. E vamos lá, Ironheart, isso mesmo, a série que traz aí Riri Williams para, né, os holofotes basicamente, onde ela deu as caras, né, pela primeira vez no filme Pantera Negra Wakanda Forever com aquela armadura ridícula que eu achei horrível. Para uma tecnologia de Wakanda, então, né, ficou esquisito aí. Pode-se dizer que ela não tinha habilidade ou não tinha o conhecimento da tecnologia, mas ainda assim, né, a Shuri estava lá para ajudar ela, né, enfim. Mas essa questão talvez seja resolvida aqui na série, porque vai ser mais focada na personagem, ela não vai ter essa armadura, ela vai começar uma armadura do zero. Vamos lá, Disney, resolva esse problema da armadura, faça uma armadura decente, pelo amor de Deus, porque aquele negócio lá, aquele trambolho é esquisito demais. Em pleno 2023 aí, ela tendo que fazer aquele negócio, tem que voar naquele troço, esquisito, né? Mas enfim, vai trazer a personagem um pouco mais ali no dia a dia, né, de universidade, ela tendo que conciliar as suas coisas com essa parada de construir uma armadura, porque ela é aficionada, né, nessa tecnologia do Stark. Ela realmente pode ali combater o crime em alguns aspectos dentro da série, voltando um pouco mais com o pé no chão ali, né, vendo um pouco mais da personagem que foi meio subutilizada ali no Pantera Negra, que tinha outros, né, personagens maiores do que ela. E assim, promete ser uma série interessante, não acho que vai substituir, né, o Homem de Ferro ou o legado dele, que ela não tem essa carga, mas vai envolver algumas coisas. Eu acho que o Rap aparece, talvez aí uma participação do Homem-Aranha. Vamos ficar no aguardo, que parece pelo menos interessante. For the Queen. E antes a intitulada da série Agatha House of Harkness, agora, né, tem um novo título, Agatha Coven of Chaos, que dá sentido aí talvez ao livro das sombras que elas usam ali, né, o livro do caos, que esteve envolvido, né, nessa trama aí da Wanda ali, na própria WandaVision, no Multiverso da Loucura, e provavelmente vai ser abordado aqui também, talvez de uma forma um pouco mais de origem, né,
nos antepassados aí da bruxa, né, Agatha, que foi basicamente criada ali, né, foi, né, dada sua origem em meio à caça às bruxas de Salem. Então ela vem ali do berço mesmo da bruxaria. E teve todas essas coisas de adiamento, né, trocar o nome, e não sabemos ao certo quando será lançado, mas a data que está no site da Marvel é em 2023, mas provavelmente será adiado para 2024. E seria ali uma das últimas de séries, né, a saírem aí no ano, abordando aí essa questão do livro, né, do Caos, mostrando talvez que a própria Wanda, né, do nosso universo aqui, acabou que não morreu de fato, né? Pode ser que ela volte nessa série aqui em algum momento, né? Eu acho que até mesmo pro final da série, ou uma cena pós-créditos, ou coisa do tipo. Então essa série talvez seria importante para esse lore, né? Essa parte aí do UCM. E ainda em 2023 temos a confirmação de X-Men 97. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas 97? É, isso mesmo, né? Vai ser uma continuação do X-Men de 97, que ele eu acho que tem 5 temporadas, se não me engano, ou é 4, não me lembro ao certo, mas eu tenho quase certeza que é 5, né? E então essa série animada aí vai dar continuidade aos eventos, né, de X-Men 97, mas não sabemos ao certo se essa animação ela vai ser igual a do X-Men 97 ou se vai ser uma nova animação, né, repaginando aí os visuais e coisas do tipo. Eu acho que vai ser novas animações, não vai ser nada tipo vintage, né, no caso. Vai ter provavelmente algumas referências e coisas do tipo, mas não acho que vai ser algo, né, mais puxado aí do X-Men 97 na questão da animação. A história vai continuar aqueles eventos onde parou ali a 5ª temporada. E já confirmaram aí que já vão ser 2 temporadas a mais, então fica ligado. Eu destruí um sistema estelar e me diverti com isso. Foi a Fênix, não foi você. E se ela se soltar? E também vamos ter aí a 2ª temporada de What If, que já foi confirmada também para 2023. Essa aqui é uma das séries animadas que eu estou mais esperando, né? Porque assim, What If, a primeira, foi insano, né? Trazendo aí 2 vilões insanos, que se eu falar aqui para vocês é spoiler, que estão ali brigando pelas joias do caos ali e também para controlar o multiverso. Então tá tendo uma treta bizonhenta aí, onde o Vigia e o Doutor Estranho, né, de uma realidade paralela, acabam tendo que, né, lidar com essa situação. A 2ª temporada não sabemos ainda se vai envolver, né, esses 2 vilões aí, ou se eles vão manter eles ali na geladeira e vai ser uma outra treta que vai acontecer. Mas What If parece legal. E para quem não conhece aí, né, a primeira temporada, o What If basicamente é uma série animada antológica contando várias histórias que poderiam ter sido de um jeito diferente. E se esse jeito diferente acontecesse, na verdade ele aconteceu. Então foi uma realidade paralela, por isso veio aí, né, o What If em si, que é bem famoso aí nos quadrinhos. E que também gerou aí já um spin-off, que seria o Marvel Zombies, que vai ser uma animação interessante, e também já gerou um personagem, né, que apareceu nos filmes live action, né, que a gente pode falar desse jeito, que seria a Capitã Carter, né, que apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não é a mesma, mas a personagem em si, né, é a mesma. Então já rendeu alguns frutos aí. I can't do any of this without your help. I will return for judgment. E vamos agora para 2024, onde temos já algumas datas confirmadas. Se vão se manter, não sabemos, mas começa no dia 3 de maio com o Capitão América Nova Ordem Mundial, que seria o 4º filme aí de Capitão América, mas com um novo Capitão América, né, sendo aí o Falcão, que acabou virando aí, né, o sucessor de Steve Rogers. E lembra no vídeo anterior onde eu falei que eles aproveitariam, né, o Titã Tiamut que apareceu no filme Os Eternos? Então, é nesse filme aqui que provavelmente ele vai aparecer, né? Ainda são rumores, né? Porque não teve nenhuma sinopse oficial, mas aparentemente esses rumores vêm de uma fonte confiável,
que o filme envolveria, né, o Tiamut ali e algumas substâncias que são encontradas no Titã ali, basicamente, né, na mão e num pedaço da cabeça dele que acabou sendo petrificado, ou congelado, ou coisa do tipo ali, né. E então essa substância seria aí o Adamantium. E quando você escuta Adamantium, você já tá ligado, né? Wolverine, isso mesmo. Talvez essa aqui seja o pontapé inicial para o filme dos X-Men, mas também do Deadpool 3, onde ele vai aparecer, né? Então, assim, já está ali, né, nesses primórdios. E a gravação do filme já iniciou, então já ficam ligados aí, né, para mais notícias, porque parece interessante, onde vai envolver, né, o soro de super soldado, vai envolver aí, né, esses experimentos de super soldado, que o próprio Wolverine é uma das experiências de super soldado, né, do governo, vai envolver aí o próprio Adamantium, né, então vai ter muitas dessas questões aí que pode ser abordada também no filme, né, do Deadpool, que a gente já vai mencionar para você. Na verdade, ele não vai aparecer aqui neste vídeo, vai aparecer no próximo, então ativa o sininho, deixa o like e se inscreve para ficar por dentro de quando sai o próximo vídeo, que a gente vai falar de Deadpool 3, então fica ligado. E seguindo então para julho, onde teremos o segundo filme do ano, Thunderbolts, a equipe, né, de anti-heróis basicamente. E vem com uma pequena pontinha de preocupação, porque nos quadrinhos Thunderbolts é uma equipe de anti-heróis, fazendo basicamente o que eles quiserem para chegar no objetivo deles. Algo parecido com o Esquadrão Suicida, entende? Então é mais ou menos nessa pegada, mas com vilões ou anti-heróis, como eu falei aí, nessa equipe, comandada por Barão Zemo. Nos quadrinhos, Barão Zemo forma essa equipe para meio que suprir e fingir ser super-heróis ali, né? Por conta dos próprios super-heróis não estarem na Terra após o estalo, né? Ali do blip, você quiser chamar aí, do universo cinematográfico da Marvel. Então ele viria nesse contraponto aí, né? Para fingir ser super-heróis, para, claro, obter coisas, né? Vantagens aí próprias. Então é mais ou menos essa pegada dos Thunderbolts. Se isso vai acontecer no cinema, não sabemos, porque a própria equipe ali tem alguns membros de uma formação diferente. E vem outro medo aí, que seria, né, a parte deles irem mais pro lado, né, bonzinho da coisa mesmo, e não tanto pro lado Thunderbolts da coisa, entende? Então a Disney pode sim tentar trazer esses personagens como heróis, coisa que nos quadrinhos eles não são. Então eles talvez, né, indo mais para esse lado um pouco mais infantil, né, tentando trazer esses caras aí pro lado dos bonzinhos. O que, ao meu ver, é um erro se eles forem para esse caminho, né, principalmente por conta de serem os Thunderbolts. Unscathed. Something's not right about Walker. Tall. E Blade terá um reboot também no universo cinematográfico da Marvel, trocando o ator, né, Wesley Snipes, que fez os originais. E cai naquele mesmo probleminha, né, de outros super-heróis aí da Marvel que já tiveram suas histórias contadas no cinema, como o Quarteto Fantástico, os X-Men, né, então o próprio Homem-Aranha. Então é mais ou menos nessa pegada. Só que Blade teve apenas uma apresentação do personagem, uma história de origem, o que pode, né, significar que eles talvez iriam para este lado, explicando mais da história de origem do personagem. E assim, para quem não conhece, o Blade, né, ele é um híbrido entre vampiro e humano, onde a sua mãe, né, antes de falecer, acabou dando à luz a ele, e ela era meio, né, uma vampira aí. E então ele adquire os poderes vampirísticos ali, mas com alguns bônus e também ônus. Então, assim, não é 100% a parada. Onde ele pode andar, né, sobre a luz do sol, coisa que os vampiros, né, nesse universo não podem, que agora virou uma bagunça, né? Vampiro aí tá brilhando até, né? No Blade, vampiro não anda durante o dia. Ele, como sendo um híbrido de humano, pode andar durante o dia. E um outro ponto seria a parte do sangue, porque ele sente a sede de sangue, mas ele não precisa de sangue para sobreviver.
mas os seus poderes são limitados por conta disso. E caso ele opte por beber sangue, né, ele acaba ficando mais poderoso, né, virando aquela treta toda mesmo que a gente viu, né, nos 3 primeiros filmes do Wesley Snipes, por exemplo. Então tem todo esse envolvimento e a Marvel pode acertar demais na história de Blade, né, sendo um pouco mais sombrio, indo meio pro lado do que foi os filmes do Wesley Snipes, que é um pouco mais sombrio, e lá no Blade Trinity já começou a ficar esquisito a parada, né? Então, assim, eles podem acertar demais na origem do personagem ou trazer histórias novas, né, que a gente não conhece. Então, vamos ficar na guarda aí. Esse aqui parece interessante. E por último, confirmado ainda na fase 5, Daredevil Born Again, ou, né, o Demolidor aí, né, a nova série do Demolidor. Essa aqui já envolve várias questões, né, onde vão trazer o personagem, né, Daredevil, com o mesmo ator da série da Netflix, que tem, eu acho que 3 temporadas, né, e traz também o personagem do Wilson Fisk, que seria ali o rei do crime, que é o mesmo ator, ou seja, eles estão puxando, né, esses atores aqui. Pode dar aquela desculpa novamente de ser uma realidade paralela, pode significar que seja uma continuação, não sabemos. Eu acredito que não, eles não vão contar uma história de origem, mas também não vai ser uma continuação da série da Netflix. Eles provavelmente vão introduzir esse personagem como se fosse de uma outra terra, né, de um outro universo aí, mais ou menos nessa pegada. E outro indício que saiu aqui, um vazamentinho, né, da cena aí do set, que saiu um dia antes da gravação do vídeo, é de quando a série deve se passar, porque tem um cartaz na parede escrito algumas coisas com o ano 2020, ano esse que estava em meio basicamente ao blip, né, ao estalo do Thanos. Então, né, já dá indícios que o super-herói não desapareceu, né, não virou poeira, e que ele estava aqui na Terra, né, fazendo talvez alguma coisa. Então, assim, parece interessante ver talvez o que aconteceu durante, né, o estalo, porque não temos muitas, né, obras aí do CM durante esse período aí, né, esse momento meio, né, bizarro aí na história do CM. E bom, pessoal, então essa foi a fase 5 do universo cinematográfico da Marvel, que dá início aí à saga do multiverso, ou saga multiversal, se você preferir, e que realmente parece trazer coisas interessantes, principalmente para o futuro, né, dos Vingadores, levando a crer ali que vai ter uma separação de equipe, porque vai ter muitos heróis para eles explorarem, né, principalmente fazendo ali um cover com a fase 6, né, que já vem aí, por exemplo, com o Quarteto Fantástico. Então tem muita coisa para acontecer. A fase 5 acabou de começar com Homem-Formiga e Vespa Quantumania, e tem muita coisa para acontecer, né? Vão ser 2 anos dessa fase, né, 2023 e 2024, e que talvez algumas outras séries e filmes ali podem, eu acho que filmes não, mas algumas séries podem se encaixar aqui ainda, né? Porque tem umas coisas aí já confirmadas, mas sem data de lançamento, como vocês já viram. E algumas também podem, né, acontecer lá na fase 6, que é o próximo vídeo. Então, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve e, claro, ativa o sininho para ficar por dentro do próximo vídeo, né? Para você saber quando ele vai ser lançado. E o like já ajuda demais, porque ele tem já algumas funções, né, dentro aí do YouTube. O próprio YouTube recomendar para você, porque você gostou do conteúdo, e também mostrar um vídeo novo aqui do nosso canal e espalhar o vídeo para outras pessoas. Então o like é muito importante. Então dá um soquinho no like aí para ajudar a gente, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!